Opa, e aí? Estamos aqui de novo, eu, você, o Lebowski, pra gente voltar a falar do que a gente estava falando, que era o silogismo. Essa que é uma forma lógica desenvolvida lá por Aristóteles em seus estudos e que a gente estava usando aqui para entender o raciocínio dedutivo. A gente tinha parado num exemplo clássico, aquele que diz que todo ser humano é mortal, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal. E agora a gente vai transformar esse exemplo que está aparecendo aqui em Ha! Peguei um papel para facilitar a nossa análise aqui e ficar melhor de visualizar. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda, olhando para isso, é que existe um negócio chamado de forma lógica. Para a gente entender melhor o que é uma forma lógica, eu peguei canetas de 3 cores para a gente rabiscar aqui e fazer umas transformações. Para começar, sempre que aparece humano aqui, eu vou fazer uma marca em vermelho. Então, humano. Depois, sempre que aparece mortal, eu vou fazer uma marca em verde. E por fim, sempre onde aparece Sócrates, eu vou fazer uma marca em azul. Para que essas cores? Porque agora vai entrar uma coisa que todo mundo ama na matemática, que são as incógnitas. Vamos pegar essas marcações em vermelho e vamos chamar elas de A. Vamos pegar as marcações em verde e vamos chamar elas de B. Vamos pegar as marcações em azul e chamar elas de C. Isso aqui, substituindo os termos pelas incógnitas, vai ficar então assim. Isso aqui vai ilustrar o que é chamado de forma lógica de um silogismo. Por quê? Porque qualquer que seja o termo que eu colocar no lugar de A, qualquer que seja o termo que eu colocar no lugar de B, e qualquer que seja o termo que eu colocar no lugar de C, esse argumento vai estar logicamente válido. Ou seja, independentemente dos termos que substituem as incógnitas, isso é uma forma válida. Isso é uma forma bem estruturada. Isso é uma forma que funciona. Ah, eu posso colocar qualquer coisa mesmo no lugar dessas incógnitas? Pode. No lugar de A, eu vou colocar o termo geladeira. No lugar de B, eu vou colocar o termo falante. E no lugar de C, eu vou colocar um nome para uma geladeira. Vamos chamar essa geladeira de Flora. Vai ficar assim: toda geladeira é falante. Flora é geladeira. Logo, Flora é falante. Isso é um argumento válido? É. Todo marciano é rosa. Zomdamdam não é marciano, logo Zomdamdam é rosa. Argumento válido. Porque quando a gente está pensando em validade, a gente ainda não está pensando se as premissas são verdadeiras. A gente está pensando só se elas estão bem organizadas. E para mostrar que essas premissas estão bem organizadas, eu vou mostrar para vocês um segundo instrumento de análise, que é a teoria de conjuntos. Mais elemento matemático? Mais elemento matemático para ajudar a gente a entender. Existem muitas formas de organizar esses conjuntos para entender o silogismo, mas eu gosto de ir olhando premissa a premissa. Então repara bem no desenho que eu vou fazer para vocês. Vou colocar aqui premissa 1. Vou desenhar um círculo que vai representar
o A. O que esse círculo representa? Representa que tudo que está aqui dentro faz parte do conjunto A. E tudo que está aqui fora não é A. Definitivamente não é A. Então, se eu fizer um X aqui, significa que faz parte do grupo A. Se eu fizer um X aqui, significa que não faz parte do grupo A. Bom, sendo assim, a gente tem a primeira premissa que vai dizer todo A é B. E como que isso vai ficar representado em conjunto? Vai ficar assim. Isso aqui representa que todos os A's estão contidos dentro do B. Não existe a chance de eu fazer um X dentro do A que esteja fora do B. Depois vem a premissa número 2. Na premissa número 2, a gente vai ter que C é A. Então a gente tem o conjunto de tudo que é A e o C está contido dentro dele. Então eu vou fazer um X aqui que mostra que C está dentro de A. Agora, quando a gente vai para a conclusão, a gente pode dizer que a conclusão é uma soma dessas duas situações. Vamos lá, vamos somar. Eu tenho aqui um conjunto A, dentro do A eu tenho C, e em volta do A eu tenho B. Isso vai significar que se o C está contido em A, o C necessariamente tem que estar contido em B. Beleza? Então, vamos substituir agora pelos nomes que a gente estava usando desde o começo para ver se fica mais claro. Todo ser humano é mortal. Sócrates é humano. Quando a gente vai fazer essa soma, a gente tem aqui no B o mortal, a gente tem aqui no A o humano e a gente tem aqui no C o Sócrates. O que vai significar que se Sócrates é humano, Sócrates necessariamente tem que ser mortal. E essa forma lógica vai funcionar para qualquer termo, porque a gente percebe que eu poderia substituir aqui no lugar do B, no lugar do A e no lugar do C por qualquer coisa, que essa estrutura ainda funcionaria. Bonito! Essa seria, vamos assim dizer, uma prova matemática de que a forma lógica de um silogismo é válida. Mas Bruno, se eu posso preencher um silogismo com quaisquer termos, até mesmo aqueles termos que não fazem sentido, por que é importante eu conhecer essa forma lógica chamada silogismo? Vou te dizer por quê. O silogismo é montado de tal maneira que se a premissa número 1 é verdadeira e a premissa número 2 também é verdadeira, não existe forma da conclusão ser falsa. Então, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Isso é muito poderoso porque se eu tenho forma lógica mais a verdade das premissas, significa que não tem como eu refutar aquela conclusão que eu estou chegando. Isso é muito legal porque se a gente está dentro de um debate filosófico de argumentos bem montados, a gente sabe como atacar esses argumentos, que é investindo na fragilidade da verdade das premissas. Agora, se eu encontro argumentos mal montados, é mais fácil ainda, né? Porque a própria forma não sustenta as afirmações. Vamos começar a ver mais detalhes. Eu falei que se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Legal. Se eu tiver
uma dessas premissas como sendo falsa, a conclusão necessariamente vai ser falsa? E não vai, porque imagina que Sócrates não é o nome de uma pessoa, Sócrates é o nome de um gato. Isso tornaria a premissa número 2 falsa, mas ao mesmo tempo, gatos, apesar de dizerem que têm 7 vidas, eles são mortais, então a conclusão ainda seria verdadeira. Isso só para a gente explorar um pouquinho mais dessa situação inicial aqui. Parte teórica da aula de hoje transmitida. Agora é hora da gente ir um pouquinho para umas práticas, para a gente ter certeza que tudo vai ficar bem esclarecido e de que você vai conseguir usar as ferramentas que eu te dei aqui. O Lebowski eu não sei se ele vai conseguir usar não, quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Exemplo número 1. Todos os pinguins são preto e branco. Alguns programas antigos de TV são preto e branco. Logo, alguns pinguins são programas antigos de TV. Como que a gente vai ver se essa é uma forma lógica válida? Vamos lá desenhar os nossos potentes conjuntos. Premissa 1. Todo pinguim, então todo pinguim, chamado de P, é preto e branco. Ou seja, não tem nenhum pinguim que está fora desse conjunto, que tem outras cores. Certo? Vamos agora para a premissa número 2. Alguns programas de TV antigos são preto e branco. Aqui vai ficar um pouquinho diferente a relação entre conjuntos, ó. Porque eu vou ter o conjunto de tudo aquilo que é preto e branco. Que vai incluir pinguins também, né? E eu tenho o conjunto de programas de TV antigos. Por que essa relação forma essa intersecção? Porque existem programas de TV que não são preto e branco, então estão fora desse conjunto, e existem outras coisas que são pretas e brancas que não são programas de TV, que estão fora dessa relação aqui. Certo? Portanto, só alguns programas de TV são preto e branco. Se eu faço um X aqui, não é preto e branco. Se eu faço um X aqui, é preto e branco. Esqueci de colocar aqui, ó, P2, premissa 2. Agora, vamos ver se dá para concluir que alguns pinguins são programas de TV antigos. Vou colocar aqui, conclusão vai ser o conjunto de tudo que é preto e branco o conjunto de programas de TV e como que a gente vai desenhar o conjunto dos pinguins aqui dentro? A gente sabe que ele tem que estar dentro do que é preto e branco. Mas ele pode estar desenhado assim. Ele pode estar desenhado assim. Ele pode estar desenhado assim. Só pela relação lógica não dá para incluir os pinguins dentro do que é programa de TV. Isso pensando sem ir para a realidade, sem investigar para ver se tem algum programa de TV que chama pinguim, só olhando para a forma mesmo. Portanto, esse argumento sobre pinguins é inválido. Na relação entre o argumento do Sócrates e o argumento dos pinguins, você deve ter reparado que nem todo argumento segue essa forma lógica. Isso é um parênteses importante para fazer para você. Essa não é a única forma lógica que existe. Essa é uma delas, inclusive ela tem o nome de Bárbara, que foi dado a ela posteriormente. E o caso dos pinguins forma uma coisa diferente, ainda levando em conta o fator de que existem quantificadores diferentes. Aqui nessa premissa a gente tem um quantificador que é o todo. É o que vai dar a relação de um conjunto abrangendo o outro por completo.
E no outro argumento a gente tem o quantificador, que é o algum, que vai dar a relação de conjuntos com uma intersecção entre eles. E além disso também tem o quantificador nenhum, que vai fazer uma relação entre um conjunto aqui e o resto fora dele. Vou desenhar para vocês. Todo A é B. Algum A é B. Nenhum A é B. Ou, ao invés de pôr o X, eu poderia fazer assim também. Nenhum A é B. Beleza? Vamos agora testar mais ainda. Exemplo número 2. Alguns homens dançam. Pedro é homem. Logo, Pedro dança. Vamos formar os conjuntos aqui. Alguns homens dançam. Então aqui é o conjunto de que dança. Aqui é o conjunto de homens. Essa, lógico, nossa premissa número 1. Aí vamos para a premissa número 2. Pedro é homem. Então a gente tem aqui o conjunto dos homens e o Pedro vai estar dentro dele. Aí, quando a gente vai olhar para a conclusão, logo Pedro dança, a gente vê que não vai funcionar esse argumento, porque aqui está tudo que dança, aqui estão os homens. O fato de Pedro ser homem coloca ele aqui ou aqui. Então, não dá para saber se o Pedro faz parte daqueles que dançam. Portanto, argumento inválido. Exemplo número 2. Todo cachorro é mamífero. Rex é mamífero. Logo, Rex é um cachorro. Premissa número 1. Todo cachorro é mamífero. Premissa número 2. Rex é mamífero. Conclusão. Se a gente for analisar todos os conjuntos juntos, a gente tem o dos mamíferos, a gente tem o dos cachorros, e já que Rex é mamífero, a gente não sabe qual é o posicionamento dele dentro desses conjuntos. Então o Rex pode ser um mamífero e ao mesmo tempo não fazer parte do domínio dos cachorros, como ele também pode ser um cachorro no fim das contas. Então, pela forma lógica, está errado esse argumento. Eu poderia ter te induzido pelo nome Rex, que é um nome comum de cachorro, a se confundir quando eu estou falando do meu gato. Exemplo número 3. Nenhum mamífero é pássaro. Algum mamífero é animal que voa. Algum animal que voa não é pássaro. Eita, bicho, antes de você tentar analisar a verdade do que eu estou falando, vamos tentar olhar para a forma lógica. Premissa 1. Nenhum mamífero é pássaro. Então eles estão bem separados aqui, sem relação nenhuma. Premissa número 2. Algum mamífero é animal que voa. Então aqui a gente tem os animais que voam. Aqui a gente tem os mamíferos. E algum mamífero voa.
Agora, vamos para a conclusão. Temos aqui os mamíferos. Temos aqui os pássaros. E a gente tem aqui uma partezinha dos mamíferos que de fato voa. E que é impossível que esteja dentro do conjunto de pássaros. Portanto, forma lógica do argumento válida. Engraçado, quando eu dou esse exemplo na sala de aula, a galera, antes de montar a estrutura da forma lógica, já começa a pensar no morcego, logo de cara. Exemplo número 3. Todo círculo é redondo, nenhum triângulo é redondo, então nenhum triângulo é círculo. Vamos lá para o desenho? Premissa número 1. Todo círculo é redondo. Premissa 2. Nenhum triângulo é redondo. Conclusão. Vamos desenhar tudo junto. Aqui tem o redondo. Aqui tem o círculo. E o triângulo necessariamente tem que estar fora desses conjuntos aqui. Portanto, argumento válido. Vamos lá. Todo jogador do Palmeiras é bom. Dudu é jogador do Palmeiras, logo Dudu é bom. Baita jogador. A gente tem jogadores bons. A gente tem Palmeiras. E a gente tem o Dudu, que joga no Palmeiras. Então, Dudu, opa, tem que ser bom. Pena que uma dessas premissas não é totalmente verdade. Meu bateco aqui que eu diga. Ah, meu bateco. Ah, vamos colocar mais uma análise de apêndice que eu lembrei aqui. Todo mamífero se alimenta. Todo ser humano é mamífero. Logo, todo ser humano bebe leite. Vamos analisar. Todo mamífero se alimenta. Mas todo ser humano é mamífero. Como que isso aqui vai dar a conclusão? Todo ser humano bebe leite. O termo bebe leite não foi citado nas premissas, então eu estou jogando ele na conclusão tirado da onde? Ah, Bruno, mas mamífero é aquele que bebe leite. Ok, só que não está escrito. Uma das coisas importantes do argumento é tentar deixar claro tudo que você está transmitindo. E se você quer deixar claro, você não pode evocar um termo do nada. Essa estrutura que a gente viu aqui no apêndice é uma estrutura muito capciosa que a gente vê muito sendo usada por aí. Por quê? Porque as premissas são meio evidentes, as premissas estão meio na cara. Só que o argumento não está bem formulado. Tudo certo? Beleza? Então aqui a gente viu a forma lógica de um silogismo, aquela que pode inclusive ser formulada por meio de incógnitas, porque a gente está pensando em estrutura. E além disso, dentro dela a gente pode usar a teoria dos conjuntos para ver se essa fórmula é válida ou não é válida. Também vimos aqui que os argumentos que têm a forma lógica válida e premissas verdadeiras formam um argumento correto. Com isso, eu espero que você consiga organizar melhor seus pensamentos, se expressar melhor, quem sabe construir os argumentos com mais consciência na hora de fazer aquela sua redação do Enem, por exemplo. E se você tem aquele amigo, aquela amiga que tem dificuldade de organizar as ideias, já sabe o que sugerir para dar uma ajuda, né? Até mais!
Olha quanta coisa bonita que a gente fez aqui hoje, hein? Acho que eu vou guardar tudo isso aqui para enquadrar. Isso aqui é obra de arte.